Semana 3 do nosso plano de ensino tutorado PET 7, Filosofia. Essa semana nós vamos estudar um pouco sobre Galileu Galilei, um grande físico, matemático, astrônomo e filósofo, muito conhecido aí pela Revolução Científica do século XVI ao século XVIII. Nasceu em Pisa, na Itália, em 1564 e morreu em Florença mesmo, na Itália, em 1642. Viveu 77 anos. Então, para a sua época, viveu bastante. A gente pensar nesse contexto aí, Galileu Galilei teve uma vida bem longa, equilibrada. Foi uma personalidade fundamental na Revolução Científica, que se deu aí no século XVI até o século XVIII. Esse eclodir aí da ciência, que se torna autônoma, né, da teologia confirmada pela experiência e a razão, criando aí grandes métodos científicos que virão a revolucionar a sociedade. Galileu Galilei desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos do movimento uniformemente acelerado, do movimento do pêndulo. Sempre estudamos esses conceitos em física. Descobriu a lei dos corpos, enunciou o princípio da inércia e o conceito de referencial inercial, ideias precursoras da mecânica newtoniana. Qual que foi a maior importante descoberta de Galileu Galilei que a gente pode pensar aí? Galileu melhorou significativamente o telescópio refrator. Com ele descobriu as manchas solares, as montanhas da Lua, as fases de Vênus, 4 satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, as estrelas da Via Láctea. Olha só quanta descoberta bem nesse período que, se a gente pensar, ainda as ferramentas que eles tinham ainda era precária, né? Essas descobertas contribuíram decisivamente na defesa do heliocentrismo, colocando aí o Sol como centro do nosso universo, né? Outras invenções de Galileu Galilei que foram importantes também: o relógio do pêndulo, o binóculo, o telescópio astronômico, a balança hidrostática, o compasso geométrico, a régula calculadora. Então foram muitas descobertas, um grande gênio, um grande homem pensador aí. E teve grandes obras também importantes, entre várias. É muito conhecida aí, O Mensageiro das Estrelas, de 1610, A História das Manchas e Acidentes do Sol, de 1613, e O Diálogo sobre os Dois Máximos Sistemas do Mundo, 1632. O Galileu Galilei, ele busca então uma ciência livre de tudo aquilo que prende tanto a cultura como a teologia, né? A ciência é uma disciplina, é uma área autônoma, independente, que possa ter métodos próprios. Porque se a gente pensar, ter esse período aí é um período que está ainda em movimento a passagem da Idade Média para a modernidade. Então não foi tão simples não. Então Galileu Galilei, ele teve problemas com a Inquisição, com a Igreja. Não foi tão fácil. A Natureza é o livro da ciência, e para ler esse livro necessitamos da experiência direta sobre a natureza, que é nessa experiência que encontramos a verdade. Então há uma valorização aí da experiência direta, a experiência empírica. A construção do experimento depende de uma teoria para fundamentá-lo. Então aí já a importância do método científico. Através da razão, o homem poderá interpretar e transcrever em forma de conceitos o fenômeno que ele observou na natureza. A matemática é o grande auxílio da razão nesse trabalho de interpretação. Então é interessante você ver os grandes pensadores dessa época, René Descartes, Leibniz. Eles são sempre físico, matemático, filósofo. Então essas áreas assim, se contribuem mutuamente, né? O desenvolvimento mesmo da ciência. E a matemática é um instrumento de investigação da natureza. A experiência é o limite do nosso conhecimento, então há uma valorização muito grande da experiência.
Galileu procura também separar a ciência da religião. A ciência e fé não interferem uma na outra, pois ambas trabalham em planos diferentes, né? Aí nós temos aí uma lista, né, dos elementos que constituem aí, segundo a gente pode dizer, a filosofia de Galileu, né? Quanto mais meios usamos para imitar algo, mais diferente esse algo se torna da coisa imitada, e mais maravilhosa é a imitação. Então o uso de métodos, de recursos, ele valoriza muito. A discussão dos problemas naturais deve começar pelos experimentos e não pelas escrituras. Então tentando separar aí a ciência da religião, em que o parâmetro na época, o paradigma aí era analisar as coisas através do que falavam as escrituras, né? Existem dois tipos de mentes, uma que inventa fábulas e a outra que acredita nelas. Então muito interessante aí ele pontuando e criticando principalmente as narrativas que são muitas vezes as não científicas, né? Aquilo que vem sempre de contextos religiosos. Meça o que pode ser medido e faça medível o que não é. Se Deus nos dotou de inteligência e razão, por que Ele nos privaria do seu uso? Duas verdades não podem se contradizer mutuamente. As verdades são fáceis de entender, o difícil é descobri-las. O Espírito Santo ensina como se vai ao céu e não como os céus vão. Com o alfabeto da matemática, Deus escreveu o universo. Qualquer um pode falar obscuramente, mas claramente poucos. Então você vê que é por causa do período. Então há um combate aí diretamente com um embate, né? Muitas das vezes muito forte que era na época, no contexto dele, em que a religião predominava e interferia muito na ciência e no desenvolvimento. Então, graças a ele, nós tivemos aí um desenvolvimento muito grande da ciência, né? Essa semana nós temos aí 3 atividades, 2 objetivas e uma para escrever um texto, para a gente treinar, mais uma vez, a argumentação, a escrita, a montagem de textos. Então existem 2 tipos de mentes, uma que inventa fábula e outra que acredita nela. A partir desse conceito de Galileu, desenvolve um texto, desenvolvendo no segundo tema, a importância da imaginação e da especulação científica. Imaginação e projetos de vida, imaginação e controle social. Então você vai escrever de forma que você vai perceber que a imaginação ela pode nos ajudar a interpretar a vida, mas não é imaginando, criando, basear no senso comum, que a gente vai evidenciar aquilo que é científico. Por exemplo, eu aprendi a tomar um chá para dor de cabeça. Mas será que esse chá... mas sempre foi costume, todo mundo aqui da minha família toma esse chá e ele é bom e tal. Será que tem comprovação? Isso daí tem evidência? Aí, aqui basicamente também retoma essa ideia de relação entre senso comum e senso crítico, né? Há momentos que a gente precisa ser críticos para não basear só no senso comum. O senso comum ele é importante? Mas ele também tem conhecimentos aí que são de tradição, que talvez é somente por tradição e não tem embasamento científico. Isso é muito forte, principalmente na nossa sociedade brasileira, né? Então, estudar Galileu Galilei perpassa fundamentalmente pensar nessa relação entre senso comum e senso crítico, ciência e religião. Então, bons estudos, bons aprofundamentos aí, boas leituras e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.